Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao Raiz do Culto, no quadro Axé de Quintal. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero falar sobre humildade dentro do axé, dentro das casas de culto. E você sabe o que é humilde? Você é humilde? As pessoas que você conversa são humildes? Então vamos entender o que é humilde. O que é humildade? Em primeiro lugar, nós temos várias tipologias referente à palavra humilde. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que quem usou a palavra humilde foi os paideias lá de Sócrates, dizendo o que era humilde, que queria dizer pessoa da terra, aquela pessoa que veio daquela terra, ou seja, eu sou natural de São Paulo, então eu sou humus de São Paulo, quer dizer que eu nasci naquele local. Mas o cristianismo elevou essa palavra dentro do dicionário para uma outra fase, dizendo assim: humilde é toda aquela pessoa que nasceu da terra. Jesus falou: eu sou humilde ao Pai, ou seja, eu sou terra do meu Pai, eu nasci da terra do meu Pai, ou seja, eu tenho sangue, eu tenho a origem. E você que é da religião de matriz africana, você muitas vezes fala: eu não uso nada que seja de outra religião, né? Mas você usa a todo momento que a gente tem que ser humilde. Não confunda humildade com simplicidade. Pessoa simples não é uma pessoa que anda suja, não é uma pessoa que anda com o cabelo de qualquer jeito. Simplicidade é uma pessoa que fala com simplicidade, uma pessoa que domina um assunto, uma pessoa que chega e fala assim: olha, você viu aquela garrafa de água? Para ele é simples falar da garrafa de água. Isto é simplicidade. Existe dentro dos contextos algumas coisas que nós não levamos em consideração porque não conhecemos a palavra e não temos obrigação de conhecer todas as palavras. Mas humus também pode ser identificado dentro da filosofia antiga como fezes de minhoca, ou seja, aquilo que é adubo, aquilo que nós vamos adubar na terra, que é misturar aquele excremento de minhoca na terra para fertilizar. Então, isto significa humildade, que quer dizer que você misturou algumas coisas naquela terra. E aí eu pergunto, você é cocô de galinha? Você é cocô de pato? Você é cocô do quê? Porque quando você mistura algo com a terra, você transforma em adubo, que vem também do significado literário humus, ok? E nós temos que entender que as pessoas falam assim: a pessoa humilde é uma pessoa que tem limitação, humilde é uma pessoa que conhece seus erros. Não, isso é uma outra visão que está dentro da psicologia, não tem nada a ver com humildade. Você tem que trocar as palavras humildade por palavra simples, como uma pessoa que sabe o que está fazendo, uma pessoa que tem controle da situação. Aquela pessoa, ela me humilhou, né? Ela veio e fez uma humilhação perante as pessoas. É uma ação de menosprezar a pessoa? Não. Humilhação também pode ser vista dentro da religião como um ensinamento. Ou seja, eu vou te parar, a sua capacitação não é tão grande assim, você vai fazer algo errado. É como se eu estivesse chamando a sua atenção para algo negativo. Tanto que a gente aprende dentro da vida de marketing que você não pode deixar ninguém te humilhar. Que quer dizer o quê? Deixar as pessoas te limitar. Então você tem que entender aonde você usa a palavra, em que meio você usa. Dentro da religião, a palavra humilde não caberia, porque nós não somos e nunca seremos terra de adubação, terra que vai dar vida a algo. Por quê? Porque nós cultuamos algo divino. Então nós somos divino, nós não transformamos a vida de ninguém. Nós mostramos aquilo que a pessoa já tem que fazer, ou já existe, ou já está na vida da pessoa. São essas três configurações que é muito difícil. Agora, você tem que ser humilde, porque a humildade cabe em qualquer lugar. Não, a humildade depende do local que você está, ela te menospreza, dizendo que você não é capaz de realizar ou executar algo. Quando eu sou um sumo sacerdote, eu tenho o conhecimento e o domínio sobre aquilo que estou falando. Então eu conheço e pratico. Quando eu estou no meio de outros sacerdotes, nós vamos trocar informações. Ninguém é mais do que ninguém, nós vamos trocar informação. E isso chama
paideia, simplicidade de ideias, no qual eu converso com uma pessoa que entende o que eu estou falando. É a mesma coisa eu chegar para um cristão e dizer que ele tem que assentar um orixá, ele vai entender isso como o quê? Que ele vai ter que plantar? Não. Ou um cristão chegar para vocês e dizer que tudo ema de Deus. E você vai olhar e falar assim, mas como assim tudo ema de Deus? Então são situações na qual você não pode deixar ser menosprezado, porque você tem a sua inteligência e a sua capacitação. Eu peguei uma fórmula aqui, que é muito interessante, né? De uma escritora alemã, que ela diz assim: humus vem do orgulho grego, de humilis, que significa literalmente aquilo ou aquele, aquilo que está em algum lugar ou aquele que está em algum lugar, ou seja, que não tem valor. Devemos prestar atenção na palavra humilis, porque vem de humus, ou seja, aquele que não tem valor para ninguém. Devemos lembrar que a palavra, muitas vezes, corrompida dentro de situações sociais. O que ela quer dizer com isso, gente? Que nós usamos a palavra humilde de forma errada, em locais errados, colocamos em situações erradas, porque o próprio Cristo ele pode dizer que ele é humus de Deus, ou seja, terra de Deus, dentro do sentido religioso cristão, está correto. Dentro da espiritualidade estaria correto? Não, porque nós não somos terra de orixá, nós não somos terra de espírito, nós não somos terra porque nós temos um pai alemão, nós temos um pai africano, nós temos uma mãe que é portuguesa, nós temos uma mistura de raças. Então, nós somos seres individuais. Só uma pessoa que tem uma linhagem real, que nunca teve limitação com outras raças, pode dizer que ele é humo. Ou seja, ele é aquela pessoa que ele está seguindo uma tradição. E aí sim, ele é humo daquela ou filho daquela. Então, quando a gente coloca essas palavras dentro da religião, nós devemos tomar muito cuidado, porque nós podemos estar nos menosprezando. Também, se você perguntar para um espírita sobre humildade, ele vai dizer que é tudo aquilo que agrega valores, pessoas de grande conhecimento, pessoas que têm o ensinamento, pessoas que nasceram com o dom e o brilho. Mas isso é uma visão espírita e não uma visão voltada à religião afrodescendente. Então devemos tomar cuidado ao falar sobre essas palavras. Eu sei que muitos não vão concordar, mas a palavra humilde não cabe em todo o contexto da religião afrodescendente. Por quê? Nós temos que ter uma coisa que é muito mais importante do que humildade, que muitos esqueceram, que é chamado de Iwapelé, caráter. Caráter é o que Orumilá-Ifá sempre fala para os seus Aoifá. Iwapelé. E se você gostou desse vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe aí nas redes sociais. Acha aí seus caminhos, até o próximo vídeo.